Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar um tema muito importante dentro do direito administrativo e bastante cobrado em concursos públicos: a extinção, o desfazimento e a sanatória dos atos administrativos. Os atos administrativos, como já vimos em aulas anteriores, são manifestações de vontade da administração pública que produzem efeitos jurídicos. No entanto, esses atos não são permanentes. Em diversas situações, eles podem deixar de existir, perder seus efeitos ou até mesmo ser corrigidos quando apresentam algum tipo de irregularidade. É justamente isso que estudamos quando tratamos da extinção, do desfazimento e da sanatória dos atos administrativos. Vamos começar entendendo o conceito de extinção do ato administrativo. A extinção ocorre quando o ato administrativo deixa de produzir efeitos. Isso pode acontecer por diversas razões, como o cumprimento de sua finalidade, o término do prazo estabelecido, o desaparecimento do objeto ou a perda das condições que justificavam sua existência. Um exemplo simples ocorre quando um servidor público recebe autorização para se afastar do trabalho por determinado período. Após o término desse prazo, o ato administrativo que autorizou o afastamento deixa de produzir efeitos, pois sua finalidade já foi cumprida. Nesse caso, houve a extinção natural do ato administrativo. A extinção também pode ocorrer quando o objeto do ato desaparece. Imagine que a administração conceda autorização para uso de determinado espaço público para a realização de um evento em uma data específica. Após a realização do evento, o ato perde sua utilidade e deixa de produzir efeitos. Agora vamos falar sobre o desfazimento do ato administrativo. O desfazimento ocorre quando o ato administrativo é retirado do mundo jurídico antes de completar seus efeitos, ou mesmo após ter produzido efeitos. Esse desfazimento pode ocorrer principalmente por meio da anulação ou da revogação. A anulação ocorre quando o ato administrativo é ilegal. Isso significa que ele foi praticado em desacordo com a lei ou com algum dos requisitos essenciais do ato administrativo, como competência, finalidade, forma, motivo ou objeto. Quando um ato é ilegal, ele deve ser anulado para restaurar a legalidade dentro da administração pública. A anulação pode ser realizada pela própria administração pública, no exercício do controle interno de legalidade, ou pelo Poder Judiciário, quando provocado por meio de ação judicial. Como regra geral, os efeitos da anulação retroagem ao momento em que o ato foi praticado, pois considera-se que o ato já nasceu com vício de legalidade. Já a revogação ocorre quando o ato administrativo é legal, mas deixa de ser conveniente ou oportuno para a administração pública. Nesse caso, não existe legalidade no ato. O que ocorre é uma mudança de avaliação administrativa sobre a utilidade daquele ato para o interesse público. A revogação é um ato discricionário da administração pública e só pode ser realizada pela própria administração. O Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos, pois sua função é apenas controlar a legalidade dos atos e não avaliar critérios de conveniência e oportunidade. Agora vamos falar sobre a sanatória dos atos administrativos. A sanatória ocorre quando a administração pública corrige um defeito existente em um ato administrativo para torná-lo válido. Em outras palavras, é um processo de regularização do ato que apresenta algum vício que pode ser corrigido. Essa correção também é conhecida como convalidação. A convalidação ocorre quando o ato possui um vício sanável, ou seja, um defeito que pode ser corrigido sem causar prejuízo ao interesse público, nem aos direitos de terceiros. Um exemplo de convalidação ocorre quando um ato administrativo é praticado por autoridade que não tinha competência no momento da prática, mas posteriormente a autoridade competente confirma aquele ato. Nesse caso, o vício é corrigido e o ato passa a ser considerado válido. É importante destacar que nem todos os vícios podem ser corrigidos. Existem vícios considerados insanáveis, que tornam o ato necessariamente nulo. Nesses casos, o ato deve ser anulado e não pode ser convalidado. Portanto, podemos resumir da seguinte forma: a extinção ocorre quando o ato administrativo deixa de produzir efeitos, muitas vezes de forma natural.
O desfazimento ocorre quando o ato é retirado do mundo jurídico por meio da anulação ou da revogação. Já a sanatória ocorre quando a administração corrige um defeito existente no ato administrativo, tornando-o válido. Esse é um tema muito importante dentro do estudo dos atos administrativos e aparece com frequência em provas de concursos públicos. As bancas costumam cobrar principalmente a diferença entre anulação, revogação e convalidação. Por isso é essencial compreender bem esses conceitos. Continue acompanhando as aulas do canal Astra Educa e mantenha o foco nos estudos, porque dominar o tema dos atos administrativos é fundamental para alcançar um bom desempenho na disciplina de Direito Administrativo e avançar cada vez mais rumo à sua aprovação no concurso público.